Agora vamos à leitura de Mateus 6. Então ele começa assim: tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isto com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas ou igrejas, e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhe garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que o vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então ele fala de como a gente deve dar esmola, com sinceridade de coração, não para simplesmente aparecer diante das pessoas, Sobre a oração. Agora Jesus vai ensinar a oração, que é conhecido hoje como o Pai Nosso. E quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhe asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai. E ore a seu pai que está em segredo. Então seu pai, que vê em segredo, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Um comentário sobre a oração do Pai Nosso, uma advertência até que Jesus faz, antes de dar o modelo. A oração do Pai Nosso é o modelo. Então ele diz assim: olha, vocês orem assim, Pai Nosso que estais no céu, e começa a oração. Mas antes, um pouco antes, ele adverte, porque provavelmente ele sabia o que ia acontecer. O que acontece hoje em dia, a gente vê, por exemplo, até jogador de futebol, antes de começar o jogo, você vai lá no vestiário, ele se une e faz a oração do Pai Nosso, gritando: Pai Nosso que estais no céu, tal. É difícil acreditar que todos eles estejam orando de coração, sabendo o que eles estão falando ali. Eles decoraram, não é ruim decorar, é bom decorar a oração do Pai Nosso, mas não é assim que Jesus ensinou. Jesus ensinou, aliás, ele fala, um pouco antes, no versículo 7, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Ou seja, não é uma reza, é uma oração. Oração é falar com Deus. Então é importante isso. Então, fazer o Pai Nosso é um modelo. E daqui a pouco nós vamos falar esse modelo que ele abrange, Jesus deu um modelo para que a gente, nas nossas orações, façamos sempre assim: começar a glorificar a Deus e abrir o coração para Deus, e saber que quando está pedindo para Deus, você está disposto também a fazer o mesmo com o seu próximo. Então é esse o modelo que Jesus dá, e não para ficar usando em vãs repetições como se fosse uma mágica, um ritual, que você fazendo isso você vai ser abençoado. Não tem isso, tá? Oração é falar com Deus. Vocês orem assim. Agora ele vai ensinar o Pai Nosso. É chamado Pai Nosso porque ele começa justamente com essa frase, Pai Nosso, e começa assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, então esse modelo que Jesus nos ensina começa glorificando a Deus: santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim nos céus como na terra. Começa glorificando o nome de Deus e começa deixando claro que a vontade de Deus é mais importante. Deus sabe todas as coisas. Posso pedir o que eu quiser, mas Deus é Deus. Deus é Deus, a vontade dele é soberana sobre a nossa, e ele sabe o que é melhor para nós. Ele fala um pouco antes que ele sabe o que nós necessitamos antes mesmo de nós pedirmos, mas ele quer que a gente peça. Isso é um relacionamento. A história da Bíblia toda, Deus dá o livre-arbítrio para o ser humano, mas ele espera que o ser humano o busque para ter esse relacionamento.
quando eu falo lá nos primeiros vídeos sobre as maiores bênçãos estão reservadas para aqueles que buscam a Deus. E a oração é a maneira de você buscar a Deus, você está falando com Ele. Então começa assim, começa glorificando a Deus, e depois o pão de cada dia. Então isso, sustento físico. Então fala da nossa parte física, devemos e podemos pedir o sustento físico, compartilhar com Deus as nossas necessidades físicas. Depois ele fala do nosso relacionamento com o próximo, ele ensina a falar com ele através dos nossos relacionamentos com o nosso próximo, para que Deus nos perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos deve. Veja bem, né? Essa relação com o próximo, não é só pensando em mim, não, vem a mim, e eu não estou nem aí com o próximo. Então Deus ensina isso na oração. E depois ele fala sobre o sustento espiritual, falou sobre o sustento físico e sustento espiritual. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, ou seja, manter esse relacionamento com Deus. E termina glorificando a Deus, novamente, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tá? Então esse é o modelo de oração que Jesus nos ensina. Importante também sobre oração, como eu disse, oração é falar com Deus. E Jesus subia ao monte para falar com Deus, mas no final do ministério dele ele subiu sozinho e falou com Deus. Outras vezes ele levou mais 3 discípulos para orar, e lá ele estava conversando com Deus, com o Pai. E é isso que ele nos ensina e espera que façamos. Nós, os cristãos, temos o hábito de estar orando várias vezes por dia. Então você ora antes da refeição agradecendo o alimento. Então não é uma oração do Pai Nosso, você colocar diante de Deus a sua gratidão por Deus ter dado aquele pão, te dado a condição de você ter aquele pão e te dado também o apetite, a saúde física para você estar se alimentando, né, e compartilhando com a sua família. Então é uma oração específica para o alimento, mas no final do dia você agradece pelo dia que passou, que Deus esteve presente, mas no começo do dia pedindo para que Deus ele esteja com você naquele dia. Então são orações diferentes, né, mas sempre reconhecendo que Deus é Deus, que dele é o reino, que a vontade dele é soberana, e você se abrindo com ele, abrindo seu coração e pedindo, colocando diante dele todas as suas necessidades, né? Esse é o modelo que Deus nos dá, e esse livre-arbítrio e esta proximidade de Deus nos dá bênçãos maiores, né? As maiores bênçãos, e uma delas está na oração. Você poder se abrir, compartilhar e saber que Deus está ouvindo. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Tá? Então ele ensina a oração e dá esse fechamento, principalmente falando sobre o perdão. Depois vai falar sobre o jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o seu cabelo, lave o seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em segredo. E seu Pai, que vê em segredo, o recompensará. Veja bem, a oração e o jejum é para Deus, não é para os outros, mas para as pessoas. Agora vai falar sobre investimento, como eu disse em alguns vídeos atrás. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, e os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezarão ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, fazendo um fechamento aí sobre investir no céu e ter um tesouro no céu,
ou investir na terra, onde ele diz que onde estará o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Agora sobre preocupações, sobre ansiedades. É impressionante, né, como Deus trata das nossas preocupações, de tudo que nos incomoda, que vai dentro da gente. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao comer ou beber, e nem com seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Fantástico, né? O capítulo 6 de Mateus, né? É um dos meus prediletos. Aquele capítulo que você deve ler pelo menos uma vez por mês para lembrar de todos os ensinamentos, né? E ele termina falando assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, todas as suas necessidades, isso será acrescentado. Veja bem, é uma promessa de Jesus, é fantástico, uma promessa. Se Deus está prometendo, é óbvio que ele vai cumprir, ele é fiel. Então, mas tem a condicional: busque em primeiro lugar o reino de Deus e ter paz nisso, né? E também fala a preocupação: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Ou seja, se eu me preocupar com o amanhã, e amanhã vai ter as preocupações, então vou estar me preocupando duas vezes, vou estar me desgastando hoje e desgastando amanhã. Eu sei, na prática é difícil, não é tão simples assim. Fantástico. Bom, termina aqui o capítulo 6. Então, no próximo vídeo, vamos falar sobre o capítulo 7, que é o último capítulo do Sermão do Monte, um dos principais sermões do ministério de Jesus. Ok? Então, até mais.